meu canal do... Vocês receberam um aviso aí que tá gravando. E vou me marcar aqui grande para vocês. Então, assim, eu sou de São Paulo, capital, sou nutricionista funcional, esportiva, comportamental. Eu sou enlouquecida pela parte de saúde, eu gosto de me cuidar, sou uma pessoa que, desde muito cedo, eu comecei a me cuidar e eu acabei indo para nutrição, justamente porque eu estava querendo me cuidar e levar isso para outras pessoas. Então, eu já fui publicitária, eu envelheci na publicidade. Era super novinha, né? Passei na faculdade, já comecei a trabalhar, fazer estágio mesmo na faculdade, e eu vi que aquilo ia me causar um estresse danado. Eu cheguei a ter uma alergia de estresse no meu corpo, porque eu trabalhava, eles não deixavam eu sair da agência. 9h30 da noite era cedo, tinha época que a gente estava em concorrência e tinha que falar até 2 da manhã. E eu me vendo assim, engordando, perdendo o cabelo, sabe, estressada pra caramba, dormindo mal, comendo muito mal. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar nisso, não quero. Abandonei a publicidade. Eu estava fazendo muito exercício na época, porque eu queria emagrecer. Gente, olha o que eu fazia. Eu trabalhava, não dava tempo de comer direito. Eu pedia McDonald's na frente do meu computador. Amava McDonald's, amava, assim, me deliciava com aquilo. Daí eu comecei a treinar, porque eu estava me sentindo muito mal. Óbvio que as celulites aumentaram, óbvio que a minha pele piorou. Aí eu comecei a me sentir muito mal e comecei a treinar. Então, em vez de eu usar o almoço para ficar lá na frente do computador fazendo as coisas, eu fui treinar, fui fazer artes marciais, musculação. E só que o que eu fazia? Saía da academia, como eu tinha pouco tempo para almoçar, eu comia no McDonald's. Então, assim, não estava adiantando muita coisa, né? Eu estava queimando 300 calorias num treino e comendo 1.500. E aí foi quando eu comecei a me interessar por nutrição, porque teve um personal que falou: você está fazendo tudo errado, menina, não adianta você ficar aqui nessa esteira se matando e ir lá, né, e comer qualquer coisa. O que você está comendo? Você está comendo arroz, feijão? Deu arroz e feijão, pode comer arroz e feijão, mas arroz e feijão não engorda. Para, né? Para com isso. Você não é, você é um carboidrato bom. Eu falei, cara, carboidrato bom, qual que é o carboidrato bom? O que que eu tenho que fazer? E aí foi quando eu falei, é isso, eu não vou mais fazer publicidade, eu não quero mais essa vida, eu quero entender mais sobre isso, sobre os carboidratos bons, sobre as coisas que fazem a gente ficar bem. E eu já estava nessa alergia de estresse toda, né? Uma alergia física mesmo. Abandonei tudo e fui estudar nutrição. Eu já cheguei muito sedenta na nutrição para melhorar minha autoestima. Eu estava me sentindo realmente muito mal dentro do meu corpo. E foi um processo que ele foi indo aos poucos e cada aprendizado, né, era uma mudança. E aí hoje eu tenho 46 anos de idade. Muita gente fala: nossa, você não parece que você tem 46. Porque eu estou muito consciente disso há bastante tempo. E aí na minha vida, há 10 anos, entraram os suplementos, entraram os cosméticos. Eu comecei a usar mesmo com seriedade. Eu não era uma pessoa super ligada nisso, tinha preguiça de passar, até comprava algumas coisas, mas comecei a entender melhor e comecei a usar bons produtos e bons suplementos, e aí eu fui revertendo mesmo. Eu vou, se der tempo aqui, eu mostro uma foto minha de como eu era e como eu fiquei, né, depois de 10 anos usando produtos e cuidando dessa parte. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu contei tudo isso para vocês verem que é possível a gente melhorar nossa autoestima através da nossa alimentação, do nosso estilo de vida e das possibilidades de tecnologia que a gente tem por aí, tá? Então, vamos entender primeiro vou falar um pouco sobre pele, o que é celulite, o que é ruga, né, para vocês entenderem esse conceito, e depois a gente vai falar da suplementação de colágeno hoje, que é o que, assim, me salvou, tá? Hoje eu vejo, tenho 46, a minha pele é dura, ela é firme, ela é, assim, uma pele que ela não, eu não sinto ela ficando flácida ainda, tá? Então eu acho realmente que a suplementação me ajudou. Então vamos entender tudo isso?
que vocês tiverem de pergunta, coloca no chat, que eu vou respondendo se eu for vendo, ou depois eu respondo no final, tá? Então pode perguntar o que vocês quiserem. Então, assim, a gente aqui acredita que a idade ela pode ser só um número, tá? Você não precisa aparentar a idade que a gente se considera a geração jovem. Então, como que a gente pode ser geração jovem para sempre? Como que a gente pode ter 70 anos de idade, 80 anos de idade e ainda assim ser geração jovem? Uma pessoa com boa aparência, que gosta do que vê no espelho, uma pessoa que ela ainda é funcional, que ela anda, que ela deita, que ela faz exercício, que ela é ativa. Para mim, o envelhecimento, ele tem que ser um envelhecimento com saúde. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, informação é uma coisa bacana de se ter. Então, vamos ter um pouco de informação como que acontece esse envelhecimento para a gente conseguir revertê-lo? Então, são vários fatores. Tem algumas teorias que falam que envelhecer é adoecer. É como se você estivesse desenvolvendo uma doença mesmo. Mas o que vai fazer parte desse envelhecimento? Que eu vou falar, não vou falar todos aqui, mas alguns deles. Principal, oxidar. A gente vai falar sobre antioxidantes, tá? Na outra reunião que a gente fez na semana passada, eu falei muito de antioxidantes, de radical livre. Tá lá no YouTube, se você quiser rever, porque a gente estava falando de um super antioxidante que chama resveratrol. Então, hoje eu vou dar uma pincelada, mas não tão profundamente que nem na outra vez. Mas oxidar é um processo que vai envelhecer-nos, tá? E por que que a gente oxida? A gente vai entrar nisso. Perda de células-tronco. Então, a gente tem células-tronco circulantes no nosso corpo, a gente tem células-tronco no nosso tecido adiposo, são responsáveis por reparações dos nossos tecidos. Conforme a gente vai envelhecendo, essa reparação ela vai ficando mais falha, até porque a gente tem menos células-tronco circulantes. Tem uma pesquisa maravilhosa que fala da Elizabeth Blackburn. Ela fez uma pesquisa acho que é Harvard, depois eu confirmo com vocês, mas tem até um livro dela sobre, e é uma pesquisa de prêmio Nobel, que ela descobriu que as nossas hélices de DNA tem uma parte que chama telômero, que é a pontinha. Não sei se vocês lembram na aula de biologia, o DNA ele ficava todo enroladinho num formato de X, que era o nosso cromossomo. Lembra disso? E aí, cada pontinha desse cromossomo tem uma capinha protetora, como se fosse aquele plastiquinho do cadarço do tênis, que protege o cadarço de não esgarçar, certo? Isso se chama telômero. E conforme a gente vai oxidando, vivendo estresse, estresse emocional, estresse de trabalho, falta de sono, estilo de vida, esses telômeros vão encurtando e a gente tem uma aparência mais envelhecida. Se você pegar dois gêmeos univitelinos, né, que nasceram da mesma célula, se o estilo de vida um do outro vai determinar se eles vão ter um envelhecimento mais rápido do que o outro, por causa dos telômeros. Olha lá, gente, desidratação. Cadê minha água? Tá ali, deixa eu pegar. Água, precisa tomar água. Deixei ali em cima da pia. Até porque a desidratação, e fica muito fácil a gente visualizar quando a gente lembra da uva passa, né? Que é a nossa pele sem hidratação. Então, hidratação está super ligado e produtos de glicação. O que é isso? Frituras, queijos, tudo que tem casquinha. Então, a casquinha do pão, aquele caramelo que a gente põe no pudim, tudo isso tem produtos de glicação que vão detonar nossas fibras de colágeno, certo? A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Então, falei de alguns processos que vão ajudar no envelhecimento, você tem controle sobre eles. Mas lembrem-se, genética não é destino. Isso eu sempre falo muito para os pacientes, porque a genética, a genética ela é uma parte.
Ela é uma parte, mas ela não é super determinante, porque o seu estilo de vida vai driblar a sua genética. Então, não é porque você tem uma predisposição a ter celulite que você vai ter, você consegue driblar isso. Não é porque você tem uma predisposição a ter uma certa doença de família que você vai ter, você pode driblar isso. Porque os nossos genes, eles podem acordar ou desligar. Então, genes ruins a gente consegue desligar e genes bons a gente consegue ligar. Escuta lá a aula de resveratrol, que eu falei um pouco disso, que é o resveratrol é uma substância que consegue ligar genes protetores e longevos no nosso corpo. E aí, quem que está determinando muito mais do que a genética? A comida, a nutrição. Então, todos os nutrientes que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ele é uma conversa genética com o nosso código genético, uma conversa direta com o código genético. Então, ele vai ligar genes ruins, desligar genes bons. Se você tem uma alimentação ruim. Se você tem uma alimentação boa, liga genes bons e desliga genes ruins. Certo? Então, a nutrição ela é uma das grandes partes no rejuvenescimento. Lua, mas eu gosto daquela pizza, eu gosto daquele hambúrguer, eu gosto de açúcar, eu gosto. Eu também, mas quando eu como pouco. E quando eu como, não é parte da rotina, ele é parte da exceção. Que a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que ter prazer, isso faz parte da nossa vida. A proibição extrema é uma coisa que é para poucos. Né? Eu preciso de uma pizza às vezes, eu preciso de um hambúrguer às vezes, mas ele não faz parte da minha rotina. Então, envelhecer é normal, vai acontecer com todo mundo, mas a gente vai fazer com que esse envelhecimento ele fique realmente para os últimos anos da nossa vida. Para a gente ter uma vida funcional, uma vida boa, uma vida com autoestima, que é o que eu falei lá no começo. Próximo. Esse slide ele é tão bonito que ele é pesado. Então, olha lá que eu estava falando. Escolhas, maus hábitos vão ativar a oxidação. Bons hábitos, né? Então, isso ativa a antioxidação, isso aqui ativa a oxidação. Isso aqui ativa a desintoxicação do nosso corpo. Esse aqui ativa mais a intoxicação, tá? A gente vai falar um pouco disso, não é que comida seja veneno, mas a gente tem esse processo de limpeza no nosso corpo de certas substâncias químicas. Olha uma coisa interessante, vocês já ouviram falar de flora intestinal? Já ouviram falar disso? Flora intestinal? Que no correto não chama mais flora, ele chama microbiota, porque não é planta, né? Flora vem de planta. É microbiota, porque são micro-organismos que a gente tem dentro do nosso intestino e que eles têm uma influência no nosso corpo como um todo absurda. A gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. Se você esticasse o seu intestino, o tecido do seu intestino, você conseguiria cobrir com ele 1,5 quadras de tênis. E tudo isso é forrado de milhares ou né, milhões de bactérias. Milhões de bactérias ali. Trilhões de bactérias. Certo? Então, a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, depende da sua alimentação, você tem uma microbiota melhor ou uma microbiota pior. Vocês já ouviram falar de probiótico, pré-biótico, né? Então, são suplementos que repõem essa microbiota. E isso vai ter um impacto no seu sistema imunológico, na sua serotonina. Então, eles falam, né? O cérebro, o intestino é o segundo cérebro, porque ele está ali modulando vários hormônios, várias coisas. E no envelhecimento, o que tem a ver, né? Se a gente tem aí um intestino que não tem uma microbiota boa, a gente pode ter passagem de certos alimentos para dentro da nossa corrente sanguínea e ativar sistemas alérgicos e inflamações e o sistema oxidativo. Tá? Inflamações trazem doenças,
trazem inchaço, tá? Então, a inflamação contínua, ela pode envelhecer a gente mais rápido, porque até tem um processo oxidativo acontecendo, certo? Então, olha qual a importância da microbiota, né, na nossa vida, da nossa flora intestinal. E quanto a gente descansa. Então, o que eu falei, né? A gente está falando de alimentação, a gente está falando do nosso intestino, se ele funciona bem, se ele tem micro-organismos do bem. A gente está falando de sono. O que o sono tem a ver com o envelhecimento? As mulheres já ouviram falar do sono da beleza. Por que tem esse termo? Porque é durante a noite que a gente recupera o nosso corpo. Se você não está dormindo bem, você não está recuperando bem, nem fisicamente, nem mentalmente, você está aumentando a tal da oxidação. Então, você vê que toda hora eu fico falando dessa oxidação. Então, vamos entender um pouco disso? Muito bem. Hoje a gente vive num mundo que a gente é cheio de um termo que chama xenobióticos, mas o que é isso? São coisas, exposição a coisas tóxicas. Então, olha isso, né? Tem no ar, tem na nossa água, tem nas nossas plantas, tem nos nossos cosméticos, tem na nossa alimentação, na fumaça, no ar, né? Então, são os tais dos fitalatos, parabenos, sulfatos, conservantes, acidulantes, aromatizantes, estabilizantes, espessantes, corantes, edulcorantes, tudo que morre antes. E a fumaça, certo? Então, a gente está sendo sempre bombardeado, principalmente nessa vida moderna que a gente vive, sempre muito bombardeado dessas coisas tóxicas. É meio difícil a gente controlar o ar, é meio difícil a gente controlar a fumaça, é meio difícil a gente controlar, às vezes, até químicos que vêm nos nossos produtos, isso dá até para controlar, né? Mas produtos de limpeza e tal, claro, tem gente que se presta a ir para uma coisa extrema de ficar lavando tudo com vinagre e limão. Tem gente que vive esse estilo de vida. Não é o meu caso, tá? Então, sim, eu sei que alguns xenobióticos vão entrar em mim. Só que olha só na alimentação. Então, eu queria que vocês olhassem essa tela. Às vezes vocês não comem essas coisas, mas os filhotes de vocês comem. As crianças. As crianças são os mais afetados com esse tipo de alimentação. Os nuggets, as salsichas, os sucos que não são sucos, os salgadinhos, os miojos, né? Então, tudo isso não é comida de verdade, são produtos alimentícios processados ou ultraprocessados. O que é um ultraprocessado? Um refresco desse que nem fruta tem, uma gelatina dessa que nem fruta tem. Ah, mas não tem colágeno? A gente vai entrar nessa questão do colágeno. O colágeno da gelatina não consegue ser aproveitado. Sério, Lu, eu como tanta gelatina por causa do colágeno? Não dá, porque vocês já fizeram gelatina? Precisa solubilizar ela em água quente. E o nosso intestino não consegue chegar nessa temperatura. Então, é uma molécula muito grande que vai ser super pouco absorvida. E aí você está comendo gelatina achando que você está abafando no rejuvenescimento para a pele, na dieta, porque ela é diet, mas ela tem adoçante, ó, os fitalatos, né? Desculpa, os xenobióticos. Né? Ela tem adoçante, não tem um pingo de fruta de verdade aí, ela tem corante. Então, é um alimento, acaba sendo super processado. Então, os refrigerantes, eu só tomo diet. Tá, mas você está tomando um negócio químico que não dá, não existe na natureza isso aí. Os caldos de carne, caldo de galinhas, né, que são preparados industrialmente, que tem muitos aromas. Esses produtos aqui, né, miojo e tal, que tem aqueles pozinhos. Então, qual que é o problema da gente se alimentar dessas coisas? A gente tem um processo de detoxificação hepática. Então, toda vez
que entra uma coisa estranha dentro do seu corpo, que não tem nada para ele fazer com aquilo, não tem metabolismo, não tem aproveitamento daquilo, é só um corante, é só um aromatizante. Ele vai limpar. Claro que seu corpo limpa tudo. Tudo que você está comendo, ele está transformando em moléculas excretáveis. Ele aproveita e aí ele vai lá e joga fora em formas excretáveis. E aí eles vão se tornar solúveis. Lua, vira fezes? Não, não. As fezes é o bolo fecal. Você vai absorver um monte de coisa que tem ali, aí você vai metabolizar, isso vai sair pelo xixi. Certo? Vai sair pelo xixi. Em forma solúvel, tá? Tem que estar lá solúvel em água para sair pela bile ou pelos rins. Aí você pode pensar, né? Tá, então o corpo ele limpa, ele sabe limpar, ele sabe se virar, ele sabe. Só que você vai forçando esse processo. E para esse processo acontecer, você eliminar coisas tóxicas do seu corpo, ele vai usar vários nutrientes. Olha isso. Ele usa muito do complexo B, ele usa aminoácidos, flavonoides, ele usa água, ele usa, né, olha lá, glutamina, taurina, ele usa um monte de coisa. E se você está usando os seus nutrientes para eliminação, você está num processo, né, de muita eliminação, acaba faltando nutrientes que combateriam radicais livres. Então, comer mal, coisa industrializada demais, você está oxidando, ajudando esse processo de oxidação do seu corpo, que seria, né, o combate aos radicais livres, você não sobra nutriente para isso. Então, o que é detoxicar? É você comer ou evitar de comer coisas que intoxicam o seu corpo. Não adianta nada você super tomar o suco verde, que está cheio desses nutrientes aqui, e aí à noite você mandar aquele, ou a gelatina, né? Logo em seguida, ou né, aquela refeição toda de pacotinho. Ah, mas é diet, tá? Mas você está consumindo aí coisas químicas para o seu corpo. Tudo bem até aí, gente? Deixa eu ver o chat aqui. A Vivi falou 46, que era a receita. Eu tô te dando a receita, Vivi, tá aqui. Presta atenção, anota tudo que você puder, que essa que é a receita. Então, assim, vamos falar aqui desse oxidação, que é um pouquinho do que eu falei na quarta-feira passada, que é essa produção de radicais livres. O que é esse radical livre? São moléculas que vão saindo do nosso metabolismo e que eles estão em cargas diferentes. São átomos que perderam elétrons ou ganharam elétrons e eles querem se estabilizar em outras moléculas. Então, eles vão roubando elétrons de outras moléculas e vão desestabilizando elas. Então, vamos falar que ele vai enferrujando o nosso corpo? Então, aqui no caso, você está vendo um radical livre aí que perdeu um elétron, ele fica com uma carga mais positiva, e aí ele vai roubando os elétrons de outras estruturas, ele pode romper uma membrana de uma célula. Ele pode ir lá e atrapalhar o funcionamento de um DNA, ele pode colar lá na nossa hemácia e vai enferrujando o nosso corpo e a gente vai tendo um processo de envelhecimento. Então, quando a gente abre uma maçã no meio, a gente vê esse processo de oxidação. Cortou no meio, ela começa a ficar escura. A vitamina C é um super antioxidante, tanto que a gente passa um limão na superfície da maçã aberta e ela para de ficar escura. Então, as vitaminas, muitas delas têm esse papel de quebrar essa oxidação. Por isso que toda nutricionista fica falando o tal do come colorido, come variado. Come colorido, come variado. Para você entrar em contato com vários nutrientes, vários antioxidantes, para você combater esses radicais livres. Não é só a vitamina C que faz isso, tá? Tem vários nutrientes. Lá na aula do resveratrol eu expliquei melhor. Então, se você tem uma alimentação rica
nesses alimentos, você está entrando em contato com muitos antioxidantes. Certo? Então, a sua pele, ela vai responder à sua alimentação. Eu mesma, quando eu começo a comer muita coisa, chocolate, muita coisa química e tal, a minha pele, ela piora. Então, vamos entender sobre a pele? Como que ela responde? O que que é? O que que tem ali na pele? E como é que a gente pode aproveitar essas informações para a gente se manter jovem? Então, vale a pena a gente saber um pouquinho da estrutura da pele. Então, a gente tem uma epiderme, uma derme e uma hipoderme. Essas são as três camadas da pele. E aí, nessa derme, que é a parte do meio, a gente tem todas as fibras de colágeno e elastina. Então, vamos imaginar que essas fibras, elas fazem uma sustentação para essa parte aqui de cima. Você não está aí na sua casa? Ou eu estou vendo a Leia que acho que ela está no carro. Tem as colunas aí do carro. Na casa também tem a coluna da nossa casa, do prédio, toda a estrutura que consegue deixar um telhado ali em cima da nossa cabeça, né? Suspenso ali em cima. Então, a fibra de colágeno e elastina, imagina que são essas colunas, que são esses pilares sustentando um teto lá em cima, que é a epiderme, que protege o nosso corpo, né? Uma barreira ali. Beleza, então tem vários pilares ali. Imagina isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na minha mão. Vou até interromper aqui o compartilhamento. Ó, tá aqui, né? Os pilares. O que é uma ruga? Simplesmente quebrou um dos pilares e você tem um colabamento daquela parte. Formou-se um vinco aqui em cima, uma dobra, e essa dobra ela marca depois de um tempo. Isso que é uma ruga. E uma celulite também é muito parecido. Então, a gente precisa, para manter essa pele esticadinha ali em cima, de essa estrutura de colágeno intacta, dessas estruturas todas em pé, senão colaba o nosso teto, tá? Então, tá vendo essas células aqui, ó, que ficam no meio? Então, isso aqui não é um espaço vazio, não, tá? Tem um gel aqui no meio. Aqui embaixo que está o tecido adiposo, que é o que forma a celulite. Já vou mostrar a celulite para vocês. Mas tem esse gel aqui no meio, que é um gel que ele é viscoso, super viscoso. Ele também ele muda essa viscosidade conforme a nossa hidratação, nossa alimentação, conforme a oxidação. Ele também é bem importante para deixar toda essa estrutura ali em cima, tá? Já vou falar mais desse gel já já, tá? Então, entenderam um pouco dessa estrutura da pele? O que é colágeno? Como é que essa fibra de colágeno ela é? Uma proteína elástica. Ela consegue tirar o impacto, ela dá estrutura, ela dá flexibilidade. Imagina um elástico, tá bem resistente, resistência, amortecimento. E ela está presente em vários lugares do nosso corpo. É uma das proteínas mais abundantes que a gente tem. Ela está lá na própria pele, né, em forma de colágeno, nos ossos, nas nossas artérias, nos nossos tendões, nos nossos músculos, tá? Tem colágeno pra caramba em tudo quanto é lugar no corpo. Deixa eu ver se tinha alguém com o microfone aberto. Então, olha lá, tá? Aqui, vocês estão vendo isso aqui? Uma pele lisinha, porque estão com todos os pilares intactos, e uma pele já com ruga aqui, né? Aqui não, vocês não conseguem perceber muito bem, aqui no meio tem o tal do gel, mas essa estrutura aí colagênica quebrada, e aí faz o vinco, que é a ruga ou a celulite. E tá vendo esse brilhinho aqui? Ele tá representando o radical livre. Então, olha só, né? O processo de oxidação, então sobra de radicais livres, quebrando fibra de colágeno na nossa pele. Vocês estão entendendo como a frutinha, o verdinho, o comer colorido vai melhorar a pele? Vai segurar essa pele intacta lá? Tá? Essa aqui é a ideia que eu quero passar para vocês. Então, algumas informações. Ó, colágeno é a maior constituinte
conectivo, tá? Ele faz parte do tecido que conecta, né, nos animais. 25 a 30% do total de proteínas do nosso corpo é colágeno. Conforme a gente avança na idade, depois dos 25 anos, a gente tem perda de 1% dessa produção de colágeno ao ano, após os 25 anos. Lua, quando que eu posso começar a suplementar com colágeno? Com 25. E aí você vai começar nesse processo de perda, tá? Antes disso, não vejo muita função, porque a sua pele ainda está conseguindo produzir super bem. Olha só, mulherada, vê se vocês concordam com isso aqui, vocês não acham uma sacanagem. Homens têm mais colágeno do que mulheres. E aí, quando eu vi essa informação, eu ficava, por que Deus? Por que Deus? Por que você fez isso, né? A gente envelhecer mais rápido, ter mais celulite que eles, né? Ficar mais flácida que eles. Por que Deus? Hoje eu sei a resposta. É por causa da nossa fase evolutiva e de desenvolvimento. Eles saíam para caçar, eles machucavam mais a pele, então eles precisavam de mais resistência nessa pele. Então, evolutivamente, eles ganharam esse benefício de ter uma pele mais firme do que a nossa, que a gente ficava dentro da caverna, conversando, cuidando dos filhos, cozinhando. Agora precisa falar lá em cima que nós, a gente também está aí no meio da selva, né? Que a gente precisa de mais colágeno. E olha só, mulherada, depois da menopausa, 30% a mais, né, do colágeno é perdido e a perda aumenta para 2% por ano em vez de 1% por ano. Tá? Mas a gente vai resolver, a gente vai dar um jeito nisso. Esse gel que a gente viu que fica lá no meio, tá, das fibras de colágeno, ele é sensível à insulina. Isso quer dizer que se você come muito açúcar e muito carboidrato, você tem produtos de glicação, que eu já falei, que quebram a fibra de colágeno, que nem os radicais livres, e vocês podem interferir na viscosidade desse gel, né, deixando ele menos viscoso e aquilo menos estruturado. Então, açúcar deixa a pele feia, mulherada, tá? Então, se for comer açúcar, é pouco, pouco. Outras coisas que influenciam nesse gel, né? Então, insulina, estrógeno. Então, tem o estrógeno, a mulherada sente muito que ele dá uma aumentada no pré-menstrual, né? Então, a gente tem um aumento de celulite também, tá? Então, sempre toda essa estrutura, ela é influenciada aí por hormônios, por alimentação. E vamos começar a resolver, tá? Então, eu joguei todos os problemas aqui e a gente vai começar a resolver. Lembra que eu falei das frutinhas, dos vegetais e tal? Então, quais são os nutrientes que estão mais envolvidos na formação desse colágeno? Então, lembra lá, vou voltar até aqui naquela pele, ó. Lembra nessa estrutura da pele que tem essas celulinhas aqui que produzem colágeno? Elas ajudam a produzir novas fibras de colágeno. Elas que são dependentes desses nutrientes. Elas precisam desses nutrientes. Então, elas precisam, para produzir colágeno, de zinco, de complexo B, de silício. O silício, ele mantém a fibra de colágeno intacta, não é que ele ajuda a produzir, mas ele inibe a ação dos radicais livres, né, prevenindo dessa fibra não colabar, dela não quebrar, tá? Então, o silício é super importante e água, né, entre outros nutrientes aqui que são necessários. Opa, cadê os restos dos meus nutrientes aqui? Tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Cadê o slide que sumiu? Ah, tá aqui, ó. Vitamina C, manganês, cobre, vitamina A. Eu já estava no segundo, ó. Zinco, complexo B, silício e a água, tá? São necessários para essas celulinhas produzir o colágeno. Bora falar de celulite também. Pra vocês entenderem o que é celulite, como que a gente pode melhorar.
Eu sei que nenhuma mulher dessa sala que tem celulite, né? Mulher, gente, é muito mais provável, né, de ter celulite, porque a gente tem hormônio, a gente tem mais tecido adiposo, principalmente na região de bumbum, de coxa. Mas como que a gente pode melhorar isso, tá? A celulite, ela é multifatorial, não é uma coisa só que produz a celulite. Ah, se eu tirar o meu refrigerante que tem sódio, vai melhorar a celulite? Se eu só parar de comer doce, vai melhorar minha celulite? Tá? Então, é um conjunto de coisa. Então, primeiro, é um edema que tem, ou seja, retenção de líquidos ali. Tem um déficit circulatório. O que é isso? Então, você está vendo aqui no nosso desenho que o tecido adiposo ele está tão aumentado, então a gente tem várias células ali de gordura na nossa pele, que elas começam a estrangular os vasos sanguíneos, elas ficam apertando aqueles vasos sanguíneos ali. Então, passa a não chegar nutrientes, passa a não chegar oxigênio. Se não está passando nutriente, então está faltando antioxidante, então está acontecendo um processo de oxidação. Então, se não está passando oxigênio, não está passando nutriente, pode acontecer um processo inflamatório. Então, o déficit circulatório é um negócio que prejudica muito. Como que a gente pode melhorar? Exercício é uma coisa que melhora e força, né, a corrente sanguínea ali a mandar esses nutrientes para lá, porque o coração está batendo a mais rápido, né? A pressão sanguínea no exercício ela pode estar aumentada, então ela vai facilitar chegar chegar os nutrientes e o oxigênio ali, tá? Então, o exercício é uma coisa. Olha aqui esse desenho que fica bem claro, ó. Tá vendo aqui as travas de colágeno, elastina, o tecido adiposo empurrando lá em cima, porque as células elas crescem desordenadas. Então, não é um tecido que cresce com as células iguais. Vem, fica uma gordinha, outra menorzinha, outra grandona, outra média. Então, ele fica com esse aspecto de casca de laranja, certo? Então ele está empurrando certas regiões para cima, ou aí a fibra de colágeno está puxando para baixo, e aí você tem essa ondulação, tá? Então o aumento das células do tecido adiposo vai piorar muito o seu aspecto da celulite. E o acúmulo de líquido lá, que é o edema, né? Então, sódio, né, é uma coisa que a gente falou, tirar o refrigerante, tirar o excesso de sal, então você diminui o edema. E a proliferação desordenada dessas fibras, né, de elastina que vocês estão vendo aqui. Não é uma coisa ordenada, ele fica meio bagunçado, por isso que fica com esse aspecto. O que a gente precisa fazer? Melhorar a dieta. A dieta diminui o tecido adiposo, a dieta tem mais nutrientes, o exercício força o sangue chegar lá, melhorar, né? Ver a parte hormonal, como é que tá, de estrógeno também. Às vezes você tá com o estrógeno todo desregulado. E também a massagem. A massagem é uma coisa que vai ajudar, porque você tem aí uma melhora da circulação, você está mexendo nesse tecido, fazendo que ele consiga tirar essa retenção. Mas, gente, de verdade, né? Assim, a massagem ela é temporária, ela não vai adiantar, ela vai adiantar durante 1, 2 dias ali, depois volta tudo ao normal. Porque o cerne da questão não está sendo resolvido. E aqui, para vocês verem quais são os graus de celulite que tem, então você tem aquele grau 1, só dá para ver quando você aperta a pele. O grau 2, você vê assim, naquela luz do meio-dia, sabe? Ou aquele provador de biquíni, que eles colocam a luz exatamente em cima, você consegue ver. A grau 3 e a grau 4 são tecidos que já estão mais inflamados. Celulite, ite é inflamação, né? Otite, sinusite, amidalite, tendinite, tudo isso é inflamação. Então, celulite é uma inflamação, e no grau 3 e no grau 4 você tem até nódulos.
nódulos. O grau 4 tem gente que sente até muita dor nesse tecido. Bom, falei, tá? Que precisa, para resolver a celulite, é a dieta, o que você está comendo, são os seus nutrientes, é tirar o excesso de sal, é ver a parte dos seus hormônios, diminuir o tecido adiposo, né? A massagem, tudo isso vai ajudar. Lua, mas e a suplementação de colágeno? Como que isso pode ajudar? Então, você está dando uma ajuda para o seu organismo. Suplemento é isso, você dá uma ajuda para o seu organismo. E se você combinar uma suplementação ainda com um estilo de vida diferente, bingo. Então, colocando antioxidantes, bons alimentos, exercício, bom sono, você vai, né, descansar, fazer com que seu organismo se recupere à noite. E colágeno é proteína. E é durante a noite que a gente produz as nossas proteínas, como músculo, como colágeno. Então, o sono vai influenciar bastante. E ainda se você combinar com uma boa suplementação, poxa, aí você está assim, entrando com um armamento bélico, né? Contra as rugas, a flacidez e contra a celulite. Então, o que, que é o Naara? Tá? Ele é um colágeno, uma suplementação de colágeno que vai ajudar você em vários sentidos, tá? Então, a gente tem 3 tipos de produto aqui. 3 tipos. O Naara hidrolisado, que é o sabor tangerina e maçã verde. Eu já vou explicar o que é hidrolisado. A versão Verisol, que a gente tem ele em sabor doce de leite, chocolate e abacaxi com hortelã. E a gente tem ele na versão Verisol, Naara Lux, com mais ativos, que eu vou mostrar para vocês além. Por que ele é mais potente, tá? Do que os outros. Então, o que é o tal do hidrolisado? Que a gente tem abacaxi, não, que a gente tem tangerina e maçã verde. Então, lembra que eu falei da tangerina? Da gelatina, que você não consegue quebrar isso, ela é mal absorvida, porque está com uma molécula inteira, você não consegue solubilizar? Muito bem. O que é uma proteína hidrolisada? A Vivi está falando, eu não bebo refrigerantes nem bebida alcoólica, raramente suco de caixa, mas bebo muito café com açúcar. Vivi, esse açúcar, né, se for só uma colherzinha durante o seu dia, não tem problema. Agora, é aquele café super doce que você toma vários cafezinhos por dia, aí sim, principalmente se ele estiver longe de refeições. Quando você come um doce, um açúcar sozinho, a insulina ela dá aquele pico. Se ele tiver junto com outras de refeições que tenham fibra, que tenha proteína, que tenha gordura, isso vai ser absorvido mais devagar. Tá? Então, cuidado com esse cafezinho com açúcar no meio da tarde em jejum. Aí você vai dar um pico de insulina, principalmente se for muita açúcar. Né? E aí, se você tiver disposta, se você estiver disposta, eu fiz esse trabalho, então assim, sei como que é você ir diminuindo, diminuindo, até você acostumar a tomar café sem açúcar. Eu consegui. Hoje eu tomo sem nada, sabe? E aí você vai vendo que o café, você tem que comprar marcas boas, porque senão é um café que parece um carvão. Já viram isso? Se você comprar de marcas boas, você vai ver que o café ele é até adocicado, porque o grão ele não foi tão torrado e transformado num carvão mesmo, tá? Você vai conseguir até apreciar o gosto, o sabor doce que o café natural tem. Ele tem, tá? Então, se você estiver disposta, faz esse trabalho de você acostumar, aí tirando, até você conseguir tomar sem. Então, eu estava contando para vocês dessa proteína quebrada que chama hidrolisada. Então, lise é quebra, hidro, água, tá? Então, é quebra pela água. Eles vão lá, uma molécula de proteína. Então, lembra não, né? Imagina que
Uma proteína, ela é um colarzinho de contas de uma coisa que chama aminoácidos. Então, se você colocasse a proteína dentro de um super microscópio, você ia ver várias bolinhas de vários tamanhos diferentes e formatos diferentes que são chamados de aminoácidos. A gente não consegue absorver uma proteína inteira assim, a gente precisa quebrar. Então, isso que é a nossa digestão. É quebrar isso em pedacinhos, e aí os pedacinhos conseguem passar pelas células e passar para dentro da corrente sanguínea. Então, hidrólise do colágeno é você quebrar essa proteína em vários pedacinhos. E o Naara, ele tem uma dupla hidrólise. Isso quer dizer que ele vai ser duplamente quebrado. Então, é bem pequenininha. E aí, 90% dessa proteína consegue chegar na nossa corrente sanguínea. Não sei se vocês já viram médicos ou profissionais da área da saúde falando isso. Ah, não absorve. Colágeno não absorve. O colágeno comum, tem colágeno que você compra super baratinho, que não tem esse processo de uma hidrólise tão grande, realmente não vai conseguir ser bem absorvido. Mas o Naara, ele é muito hidrolisado. Tangerina e o maçã verde. E o que é o tal do verisol? Então, quebrou-se tudo isso aqui, tem vários tipos de molécula, o verisol é uma das moléculas. Tá? Então, o hidrolisado, ele consegue ir para todos os lugares do nosso corpo. Lembra que o colágeno faz parte de tudo? Então, ele vai atingir matriz da unha, bulbo capilar, articulações, todo lugar que você tenha colágeno, o hidrolisado vai para lá. Só que você não consegue controlar para onde ele vai. Se você quiser, se quiser ficar com a pele toda esticada e você está com questões na articulação, o hidrolisado ele vai priorizar a sua articulação antes. O seu corpo vai priorizar a articulação antes. Beleza? Então, no hidrolisado, você tem que consumir de 8 a 10 gramas de hidrolisado por dia. Essa quantidade que é a dose ideal para te dar benefícios. Guarda isso, de 8 a 10 gramas de colágeno. A nossa dose, ela vem um scoop dentro, que você tem ali um scoop e meio para você tomar. Então, é necessário que seja 1,5. Ah, mas eu vou economizar, vou tomar só um. Não, lembra que 90% é absorvido e tem uma perda de 10? Então, eles colocam ali quase 12 gramas na dosagem recomendada, para que se houver perda, você consiga atingir de 8 a 10. E aí sim você está fazendo na quantidade certa. Ah, Lu, eu tomo em cápsula. Eu tomo colágeno em cápsula. Né? Conheço ali um da farmácia, baratinho. Tá, a pergunta que eu te faço é, primeiro, qual que é o nível de hidrólise que tem lá? E segundo, você consegue chegar em 10 gramas em cápsula? Porque cada cápsula cabe meio grama. Então, você precisaria consumir 16 cápsulas ou 20 cápsulas para você conseguir chegar nessa dosagem aqui. Então, não dá para ser em cápsula, por isso que o suplemento ele acaba sendo em pó. Certo? E é necessário que tenha os nutrientes. Lembra que eu mostrei que tem vários nutrientes ali que participam da formação de colágeno? Você está indo lá na granel, comprando colágeno sem. Ah, porque esse é sem sabor, porque. Mas, gente, é puro. Não, ele precisa ter esses nutrientes que são necessários. Então, quando a gente pensa numa suplementação ideal, a gente pensa num colágeno que ele tenha a proteína, que ele tenha os nutrientes e que ele seja palatável para consumir. Porque ele tem gosto de casco de cavalo, isso aqui, se você comer puro, tomar puro. Então, no Naara, existe ali o sabor, né? O adoçante que é o stevia, que é um adoçante que não nos agride, né? E não tem nada daqueles corantes, não tem nada daquelas porcarias que eu falei no começo. Então é um super
colágeno que a gente tem aqui. E o verisol, ele é uma das moléculas que ela vai ter afinidade pela pele. Então, eu quero direcionar esse colágeno para a celulite, para as rugas e para a flacidez. Não tô nem aí para articulação, quero ficar bonita, bonito. Tá? Então você vai escolher a versão verisol. Lu, eu posso usar os dois? Pode, eu faço isso. Eu tenho um aberto de tangerina e tenho um aberto de abacaxi hortelã, que é o verisol. E aí eu fico, ou eu alterno, ou no mesmo dia eu tomo os dois. Nossa, mas não é muita proteína? Não é, não é. Você pode, né, eu tenho 65 quilos, eu posso consumir de 2,5 até uns 200 gramas de proteína por dia, eu posso. Mas se você comer um frango de 200 gramas, já não vai ter, ou sei lá, 2 bifes de frango de 100 gramas, já não vai ter a quantidade total? Não, porque um bife, ele tem de 100 gramas, né? Se for uma proteína magra, ele tem só 30 gramas de proteína. O resto é água e gordura. Então, não vai atrapalhar, você não vai consumir um monte de proteína se você tomar 2 doses de colágeno de 11 gramas e de 2,5, que é o verisol. Tá? Então, o verisol basta 2,5 por dia. Não precisa das tantas gramas que tem aqui no hidrolisado. 2,5 era um colágeno para pele. Eu gosto de oferecer para o pessoal que eu indico antes de dormir ou após o exercício. Porque antes de dormir, durante o sono, a gente vai ter produção de proteína. Se a gente está dormindo bem. Então, ele vai aproveitar, seu corpo vai aproveitar muito bem essa suplementação à noite. Ou, pós-exercício, você também tem um pico anabólico que pode facilitar, né, a tua suplementação. Mas, gente, né, lembra, não adianta você tomar o colágeno e continuar com a sua alimentação ruim, o seu estilo de vida ruim, com as coisas químicas, estressado, sem dormir. Aí a suplementação ela vai fazer uma coisa mais lenta em você, tá? Então, aqui alguns dados de estudos, né, que foram feitos com os testes clínicos, que foram feitos com os colágenos, ó, em 8 semanas, né, no caso do verisol, aumentou, reduziu 20% as rugas em 8 semanas. Redução de 9% da aparência da celulite em 6 meses. Verisol, ó, 65% de aumento do colágeno tipo 1 na pele, em 8 semanas. 7% de aumento da elasticidade em 4 semanas. 18% de aumento da elastina em 8 semanas. Em 6 meses, 11% na redução da ondulação na pele, né, da celulite. E aqui, melhora de crescimento de 12% das unhas em 6 meses, tá? Então, o colágeno, aqui no caso, são os colágenos verisol. E aí, o que é o Nara Lux? Tá? Ele é um colágeno na versão verisol com mais ativos. Então, ele tem, além dos 2,5 gramas de verisol que é necessário, ele tem o ácido hialurônico. Ah, esqueci de falar isso para vocês. Vamos voltar lá. O que é ácido hialurônico? É isso aqui, ó. É o gel, tá? Esse é o nome do gel, ácido hialurônico. Eu tô chamando de gel, gel, gel. Esqueci de dar um nome aos bois, né? Que a gente conhece bem, o tal do ácido hialurônico, que ele vai mudar a viscosidade, né? A hidratação deixa ele ali super saudável. Né? A gente sabe dos processos estéticos que a gente injeta o ácido hialurônico, tá? Ele é super importante para a sustentação da nossa pele. E aí, no Naara Verisols Lux, o que você está tendo ali também? A suplementação do ácido hialurônico. Olha outro aqui que apareceu, ó, o ácido ortossilícico, é o silício. Lembra do silício que eu falei que era importante para manter as fibras de colágeno intactas? Então, tem
A gente chama ele de Skin Cell Nutrition, tá? Então tem verisol, ácido hialurônico, o silício. E ele tem fotoprotetores e antioxidantes especiais. Luteína, licopeno, vitamina C, vitamina A, manganês. Que a nossa pele precisa desses antioxidantes. Os outros também tem, mas esse tem outros antioxidantes a mais, tá? Então ele acaba sendo uma fórmula muito especial. E olha, gente, que máximo. Você pode fazer um monte de receitinha com eles, né? Fazer na área chocolate, fazer um tipo um smoothie, eu faço caldinha de bolo, faço moussezinho para comer de sobremesa com morango. Então ele é bem versátil. Já fiz brigadeirinho, que você mistura o chocolate ou o doce de leite com pasta de amendoim, olha isso. Que delícia. Caldinha de banana, dá para fazer sorvete, ó, bater a pasta de amendoim, o... Ah, esse aqui eu fiz com chocolate. Pasta de amendoim, banana congelada e de chocolate, mas poderia ser de doce de leite também, com canela. Já fiz até cappuccino, fica muito legal. E esses os resultados que vocês estão vendo aí, né, de pessoas que a gente viu esse processo acontecer. Então, olha que legal, né? Como melhora a pele. Olha isso. Isso aqui é Nara Chocolate. Aqui, deixa eu ver, tá na frente aqui. Nara Chocolate também. Chocolate, que é o do Verisol, né? Ué, cadê os nossos outros antes e depois? Tem vários bumbuns pra gente ver. Certo? Deixa eu ver as perguntas que vocês fizeram. Adoro que vai sem açúcar. Com açúcar eu não consigo tomar, mas você vai acostumar se você quiser. Esse colágeno é maravilhoso, todos que estão vendo a diferença. Isso aí, Li. Vou ter que sair, beleza, Leia. Eu não como carne de origem animal. Você não come nada de origem animal, porque assim, você pode fechar o olho, né, abrir essa exceção, porque sim, o nosso colágeno ele é de, de origem animal, tá? Não tem como. Ele é feito com couro. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais de antes e depois para vocês. Até mostrar um meu. Deixa eu abrir aqui. Abrir, 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 abrir. Expliquei tudo bem, assim, vocês entenderam bem o que tem que fazer? Deixa eu pegar aqui, ó, na Aras. Aqui, pronto. Cadê agora? O zoom. Achei. Olha lá. Então, aqui eu separei, tá? Os antes e depois por tipo. Então, aqui tá o hidrolisado. Então, a gente consegue ver melhora de bulbo capilar. Olha que loucura isso aqui. A gente consegue ver, né, celulite, unhas. A gente consegue ver nos verisol, na questão, nos sabores chocolate, doce de leite e abacaxi, né? Melhora aqui de celulite, de flacidez. Olha essas costas. Olha isso, parece que fez preenchimento. Olha que absurda a diferença. Papelzinho amassado aqui, né, que fica esticadinho. E o Lux. O Lux, né, aqui também a Valéria parece que fez preenchimento. Mari Souza. Olha essas rugas aqui como estão melhores, né? Antes e depois, ó, no, apertando o olho ou relaxado. E mais bumbunzes com Naara Lux. Olha isso, né? Rugas e celulite. Certo, queridos? Então, assim, a gente pode adquirir esses produtos com a pessoa que te convidou aqui. Ela é uma distribuidora, ela vai te mostrar todo o programa de cliente que existe dentro da empresa, né, para você poder consumir
essa. Ah, eu falei que ia mostrar eu, né? Consumir esses produtos. Existe aí uma possibilidade, né, de você até se cadastrar, consumir a produto a preço de custo, conversa com a pessoa que te convidou aqui, aqui, ó. Olha eu, gente. Eu era assim, com 37, e agora sou essa. Tem mais foto minha aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Essa sou eu. Aqui eu tinha 37, 39, 42 e agora 46. Né? Assim, funciona, gente, funciona. Tá? Então, assim, a gente tem um portfólio super completo de produtos, tem várias coisas aqui dentro da empresa, né, para você, de cosméticos, tem cosméticos para corpo, para rosto, tem linha capilar, tem linha até de dentes, né? E a gente tem essa parte externa e tem a parte interna de suplementos. Então, o nosso colágeno faz parte da nossa linha interna, mas tem muita coisa interessante aqui para você se cuidar. Então, o que você tem que fazer agora é conversar com a pessoa que te convidou, né? Saber como é que você pode adquirir isso. Ela vai te mandar pelo correio, ou você pode se cadastrar no programa de cliente fidelidade. E aí, melhorar sua autoestima, né? Acho que a gente pode ser a nossa melhor versão. E eu acredito muito nisso, né? Com o seu estilo de vida, você consegue mudar completamente sua aparência e reverter 5, 10 anos aí do teu envelhecimento.